Há muitos anos atrás o nosso corpo era um mistério, não havia cientista que o conseguisse desvendar. Espera, na biologia se investigação se descobriu, investigou-se o DNA, fomos nós! Rádio na televisão, isto foi pura sensação, tudo começou no BioKids! Olá, avó, sou eu, a Capuchinho Vermelho. Olá, minha querida, que saudades! Porquê é que tens os olhos tão grandes? E porquê é que tens o nariz tão grande? E porquê é que tens uma boca grande? Eu nasci assim, é uma mutação. Mas o que é uma mutação? O nosso corpo é uma grande fábrica que produz diariamente novas células através da divisão celular. Porém, como qualquer equipamento, também o corpo humano pode ter erros. Ao contrário desses equipamentos, o nosso corpo, altamente especializado, tem a capacidade de corrigi-los. Assim, essas anomalias que persistem no genoma chamam-se mutações, e os indivíduos que as possuem designam-se de mutantes. As mutações podem ocorrer espontaneamente ou serem induzidas por agentes mutagénicos, que é o caso da exposição excessiva a certas radiações, como os raios-X, raios gama, raios cósmicos e radiação ultravioleta. E ainda a exposição a substâncias químicas como a nitrosamina. Assim, o processo que leva ao aparecimento de uma mutação é chamado de mutagênese. A molécula de ADN subdivide-se em cromossomas, que possuem genes, que por sua vez são constituídos por nucleótidos. Então, os genes são porções de ADN formadas por nucleótidos, que armazenam informação hereditária. Através de um processo chamado síntese proteica, a célula utiliza essa informação de forma a cumprir as suas funções. Assim, quando há uma falha ao nível dos nucleótidos de um determinado gene, chama-se mutação génica. Numa sequência génica, pode haver substituição de um nucleótido por outro diferente, ou então a inserção ou deleção de outros nucleótidos, formando uma nova sequência de bases. Por vezes, essas alterações, ao nível das características físicas do indivíduo, podem resultar num efeito neutro, uma vez que o funcionamento do gene não é afetado. Imagina, se os pais do Joãozinho sofrerem de alguma mutação, é importante saber se é nas células somáticas ou nas células de linha germinativa. Se forem da linha germinativa, o Joãozinho e os seus irmãos correm o risco de possuírem essa mesma mutação, pois essa falha pode se encontrar em todas as suas células. Assim, nem sempre as mutações génicas podem de facto afetar os indivíduos que as possuem. E as mutações cromossómicas? Tal como o nome indica, este tipo de mutações ocorre ao nível dos cromossomas. Sabes o que é um cromossoma? Não. O ADN é uma molécula demasiado grande para caber dentro do núcleo de uma célula. Assim, enrola-se sobre si próprio, até ter uma dimensão aceitável sob a forma de cromossoma. O Joãozinho tem 23 pares de cromossomas, sendo que cada par é constituído por um cromossoma da mãe e um do pai. Muitas vezes ocorrem erros na formação de cromossomas. A sua correção nem sempre é conseguida, dando origem às mutações cromossómicas. Sabias que todos nós temos mutações? Todo o ser humano nasce com mutações que ocorrem devido à alteração do património genético. Muitas delas não são significativas, mas outras podem ser a prova da nossa constante evolução. É a seleção natural de Darwin. Já agora, ouvi dizer que há mutações cromossómicas estruturais e mutações cromossómicas numéricas. É disso que estás a falar? Nas mutações cromossómicas estruturais, o número de cromossomas mantém-se, ou seja, há apenas alteração do material genético, através de perdas, ganhos ou rearranjos de determinadas porções do próprio cromossoma, podendo essas porções refletir um ou mais genes. Daí serem mutações cromossómicas estruturais. Assim, há várias formas de alterar a estrutura de um cromossoma. Através da deleção, na qual se perde material genético, a duplicação, ocorre quando se dá a repetição de um determinado segmento do cromossoma, a partir da inversão, que ocorre quando um segmento sofre uma quebra e regressa invertida à sua posição original, e por último, a translocação, que pode ser simples, no caso de haver transferência de material genético de um cromossoma para outro, ou recíproca, na qual ambos os cromossomas partilham informação genética.
Já as mutações cromossómicas numéricas podem resultar de erros no processo de formação dos gametas masculino e feminino, formando-se células com um número anormal de cromossomas. O tempo hoje está muito agradável. Podia estar melhor. Onzelinha, olha ali. Lá estão vocês a meterem-se na vida dos outros. Mas são 3 em vez de 2. Ó espertinho, é trissomia 21. Ó espertalhão, então conta lá o que é isso. Na presença de mais um cromossoma que o habitual, chamamos trissomia. No caso do André, é no par 21. Logo, chamamos trissomia 21 ou síndrome de Down. Indivíduos como o André têm um desenvolvimento físico e mental mais lento. Porém, este pode-se cingir a um nível muito leve ou profundo. A sua esperança média de vida tem vindo a subir, alcançando os 50 anos. Na meiose, a principal causa para qualquer mutação cromossómica numérica é a não disjunção dos cromossomas homólogos na divisão 1, ou a não disjunção dos cromatídeos irmãos na divisão 2. Um indivíduo trissómico no par 21 apresentará anomalias em quase todas as partes do seu corpo. Pequena estatura, boca pequena por vezes semiaberta devido à dificuldade em alojar a língua, forma dos olhos característica, possíveis malformações cardíacas, infecções respiratórias e problemas cardiovasculares. No entanto, a sua condição não tem que afetar necessariamente o seu cotidiano. Outra mutação cromossómica numérica é a síndrome de Turner. Conheces? É uma condição física que só afeta as raparigas. Mas por que ocorre síndrome de Turner? Ao contrário de outras malformações genéticas, não é hereditária e nada tem a ver com a idade da mãe ou ambiente. Em vez disso, é uma doença aleatória que depende da forma como são formados os genes dessa rapariga. Dos 46 cromossomas que temos, um par é diferente entre rapazes e raparigas, os cromossomas sexuais X e Y. Os rapazes têm um X e um Y, enquanto as raparigas têm 2X. Em raparigas com síndrome de Turner, o segundo X não existe ou está alterado de alguma forma. Por causa disto, o seu corpo desenvolve-se de maneira ligeiramente diferente. Algumas raparigas têm muito poucos sintomas. A maior parte é mais baixa que a média e os seus ovários não funcionam bem. Os ovários produzem estrogênio e progesterona. Com menos destas hormonas, estas raparigas poderão não ter menstruação e poderão ser inférteis. O diagnóstico pode ocorrer em qualquer idade, visto que as principais características só ocorrem na puberdade. Há outros sintomas característicos, como ossos mais fracos, dificuldade em ouvir, problemas cardíacos nos rins e na tiroide. Poderão ter problemas em aprender, mas geralmente a inteligência não é afetada. Apesar de não haver cura para a síndrome de Turner, com tratamento estas raparigas poderão viver uma vida normal. Ao contrário da síndrome de Turner, temos a síndrome de Klinefelter, que se traduz no aparecimento de um cromossoma X a mais no par de cromossomas sexuais de um rapaz. Afeta cerca de 1 em cada 660 pessoas do sexo masculino. Esta síndrome, à semelhança das outras, é resultado de falhas genéticas a nível da meiose, tal como vimos há pouco. Mas quais são os sintomas? Esta doença varia de acordo com a idade, sendo que o Joãozinho pode apresentar músculos fracos, dificuldade em aprender, atraso na fala, timidez, tecido alargado na mama, puberdade ausente, incompleta ou atrasada que se refletem em atrofias nos caracteres primários e secundários masculinos. Quando ele crescer, poderá ser infértil, ter estatura maior que a média, ossos fracos e diminuição do desejo sexual. À semelhança da síndrome de Down e de Turner, também não existe tratamento para reparar as falhas ao nível dos cromossomas, apenas tratamentos para minimizar os efeitos. O cancro existe desde o início da humanidade até à atualidade.
Mas então o que é o cancro? A maior parte dos cancros é causada pela interação do material genético com os fatores externos, como vírus, bactérias, fumo do tabaco, determinadas radiações, poluição, produtos químicos, etc., afetando apenas as células somáticas. Este tipo de cancro é designado por cancro esporádico. Embora a maioria dos cancros seja de origem esporádica, há também a possibilidade de este ser herdado no caso de o oócito da mãe ou o espermatozoide do pai que o originou tenha sido afetado. Neste caso, dizemos que se trata de um cancro hereditário. Esta mutação está presente em todas as células do organismo, manifestando-se desde cedo. No ciclo de vida celular, estas envelhecem, morrem e são substituídas por novas células. Algumas vezes este processo ordeiro e controlado corre mal. Por algum motivo ocorre uma falha no material genético e formam-se células cancerosas. O corpo humano é capaz de eliminar estas células, mas por vezes o processo de eliminação fica bloqueado e a proliferação dar-se-á sem qualquer impedimento. Desta forma, irá surgir um tumor. Nem todos os tumores são perigosos, pois geralmente podem ser removidos e muitas vezes regridem naturalmente. Porém, estes tumores podem invadir e danificar os órgãos e tecidos circundantes, correndo o risco de entrar na corrente sanguínea ou no sistema linfático, afetando o resto do organismo. A este processo de formação de novos tumores a partir do primário, dá-se o nome de metastização. Por poucas palavras, podemos dizer que o cancro surge quando o organismo não consegue manter o equilíbrio entre a formação e a degeneração das células, desenvolvendo um conjunto de células extra a que damos o nome de tumor, que poderá afetar o resto do organismo, invadindo órgãos essenciais à vida. Finalmente compreendi o que são mutações. Sim, não é nada fora deste corpo. Tudo tem uma explicação, capuchinho. Uhum. Agora já sei. Para a próxima vou logo ao BioKids.